Bom, vamos lá falar hoje em 7 minutos sobre a diferença entre limpeza e organização. Parece meio óbvio, mas muita gente fica atrapalhado com esse tipo de conceito, gente. Acha que tudo é ao mesmo tempo agora e que uma coisa é dependente da outra. E as pessoas ficam olhando e falando assim, meu Deus, eu tenho que limpar e organizar tudo ao mesmo tempo. Então vamos separar, porque isso também é o conceito dos meus 2 cursos, gente. Eu tenho um curso que é focado em limpeza, que é o cronograma da casa, limpeza e manutenção, e eu tenho um curso de organização, que é a organizada. Qual a diferença entre um e outro? Eu vou fazer o mesmo paralelo que eu faço em relação a um carro. E aí a gente vai pensar isso não só em relação aos cursos, como a gente vai pensar em relação à nossa casa, tá bom? O que acontece? Quando a gente compra um carro, o carro vem com um manual. E aquele manual fala pra gente quando tem que trocar óleo, quando tem que fazer rodízio dos pneus, quando tem que verificar as pastilhas dos freios, todas as tarefas que tem que acontecer para que um carro funcione bem. A mesma coisa que a gente tem com o carro, a gente tem que ter na nossa casa, tá? Então, o que acontece? A hora que a gente, de quanto em quanto tempo a gente tem que cuidar dos itens da nossa casa? De quanto em quanto tempo eu tenho que, por exemplo, fazer a lavagem da caixa d'água de uma casa? De quanto em quanto tempo eu tenho que limpar as calhas? De quanto em quanto tempo eu tenho que girar o meu colchão? Tudo isso faz parte do manual de organização, do manual de utilização da casa, do manual de limpeza da casa, da manutenção da casa. E aí, quando a gente fala de cronograma, nós estamos falando destas regras de limpeza e organização. E aí eu falo que cronogramas a gente tem 6, tá? Então são esses 6 cronogramas que a gente tem que pensar, que é o cronograma diário, as atividades que a gente faz todo dia para manter, o cronograma semanal, atividades que acontecem uma vez por semana, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual. Eu ponho eles juntos porque quais são as coisas que a gente faz uma vez por ano e a cada 6 meses são menores, são menos frequentes. Já tive dúvida de aluna minha falando o seguinte, né? Eu tenho que fazer tudo junto? Vai ficar tudo para uma semana só? Não. A ideia de você saber tudo o que acontece é ir parcelando de acordo com a tua necessidade. A primeira coisa, então vamos voltar um passinho para trás, é a gente olhar e encaixar todas essas demandas, encaixar as coisas que precisam ser feitas dentro da nossa rotina. Então, e aí o que acontece? Né? E aí tem uma coisa, o que cabe e o que não cabe pra gente. Então, por exemplo, eu morava em apartamento antes. Eu nunca precisei me preocupar com limpeza de calha, porque isso é uma questão do condomínio. Eu tô dando um exemplo mais fácil da gente colocar. Se você mora numa casa, você tem que olhar isso. A cada 6 meses, se você não limpar as calhas, elas entopem e você tem uma inundação dentro de casa. Então, esta manutenção tem que acontecer. E isso não é uma questão de homem, mulher, não, isso aí é de todo mundo, tá? De todo mundo que vive. Então, a gente tem que pensar de acordo com as necessidades. E organização? O que é organização, gente? Organização é pegar, né, e deixar bonito, é olhar e falar assim, olha, essa estante aqui tá organizada, ela tá bonita? Obviamente que a gente sempre quer fazer uma organização estética, que seja agradável aos olhos, mas organizar não tá 100% ligado à estética e beleza. Qual que é o conceito da organização? É você, primeiro, ter um método, né?
você ter saber onde estão as coisas, você ter uma lógica para você saber onde estão os seus itens, as suas roupas, as suas panelas, tudo que você usa, você sabe onde está e você sabe onde vai e onde volta. As coisas não estão por acaso, elas têm casinhas. Se eu for fazer o paralelo que eu fiz no começo da live com o carro, o que acontece? Eu não falei que o cronograma da casa é o manual do carro, que fala quando a gente troca o óleo, quando a gente faz rodízio do pneu, troca a pastilha de freio e tudo mais? A organização, o curso de organização, que no meu caso é organizada, com o carro, e o conceito que a gente traz para casa é o seguinte: a organização é a gente saber onde estão as coisas dentro do carro. Onde está a chave de roda para eu trocar as rodas? Trocar os, né? Furou o pneu. Onde está a chave de roda para eu desencaixar? Certo? Onde fica o compartimento para eu colocar água? Como se eu for viajar de carro, tá todo mundo com saudade, quem tá com saudade de viajar? Se eu for viajar de carro, como é que eu coloco todas as malas e as bagagens de uma forma que eu maximize o espaço? Ou como eu vou arrumar as bagagens no porta-mala para eu ter, por exemplo, tá bom, vou colocar minhas coisas no porta-mala, mas é uma viagem longa e eu quero fazer um lanchinho. Então, o que eu tenho que colocar na frente? Isso é a organização, como a gente vai colocar as peças no lugar. Eu falo que é joguinho de encaixar as coisas, certo? Então, isso é a forma, é a lógica. Uma casa organizada, um escritório organizado, uma mente organizada, um armário organizado, você sabe onde estão as coisas, você sabe achar de uma forma rápida. Tem sempre um teste que eu faço que é o seguinte: você consegue encontrar em menos de 1 minuto? Procura tal coisa, Alexa, pare. Veja, sei lá, coloca um item, você fala, você consegue encontrar em menos de 1 minuto? Você sabe onde ele está? Quero saber onde está o meu relógio. Ele fica sempre no mesmo lugar, você sabe responder isso? Se você sabe onde está isso em menos de 1 minuto, você tem isso claro, você tem a organização clara na tua cabeça. Muitas vezes você perde muito tempo ao longo do dia porque você não sabe onde está. Quem já passou por aqui com eu preciso achar meu óculos, onde é que ele está? Se você começar a cronometrar, lá vou eu de novo, quem aqui também cronometra a cama comigo, mas se você começar a cronometrar, você vai ver o tanto de tempo que você leva, certo? Você perde no dia e não se dá conta. Chega no final do dia e fala assim, não fiz nada. E aí, né? Olha e fala, onde eu perdi meu tempo? Perdi o tempo, uma parte do seu tempo, procurando coisas na sua casa que estavam desorganizadas, certo? Então hoje a gente ficou claro com a diferença dessa cronograma de manutenção e metodologia de organização? Deu para ver a diferença de um para outro? Para que lado a gente vai? Para que lado a gente olha? Era isso, então bora lá?